Bom dia, colegas, bom dia, professores, professoras, nossos pessoal querido da diretoria de ensino, supervisores, supervisoras, PCNPs e todo mundo aí da educação especial, outros professores que nos acompanham aqui no nosso canal da educação especial. Mais uma vez é um prazer, colegas de todo o estado, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui. E hoje, né, nós queríamos agradecer primeiramente. Eu vou começar com a minha autodescrição e depois aí eu passo para as meninas. Eu sou uma pessoa de pele clara, né, branca, eu tenho cabelos castanhos tingidos aí, na altura do ombro, eu tenho olhos castanhos, eu tenho uma estatura 1,57 m, faço questão dos meios. Eu estou vestindo uma camisa cinza e uma calça vermelha risquinha com cinza. E gostaria muito de agradecer à dirigente da diretoria de Diadema por, né, para poder permitir a participação tanto da PCNP e também do nosso professor Marcelo, mas que estará em vídeo, porque teve um problema, ele estará em vídeo. A professora Cíntia, nossa eterna colaboradora, foi nossa PCNP de Itaquá. E aí, então, hoje convidada para a gente falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Tema esse tão falado, e a gente quer trazer um pouquinho para todos os nossos professores da educação especial. É para formar vocês? Não, é para informar, é o que eu tenho dito sempre nas nossas formações. A importância dessa formação no canal, no nosso canal, e falando das áreas, é que nós, professores da educação especial, nós temos uma responsabilidade grande quando nós estamos nas escolas, de nós podermos ajudar o grupo gestor. Porque às vezes aparece um aluno, eu sou de deficiência visual, mas já na escola apareceu autistas, surdos. Na minha primeira escola tinha professores da área, na outra não. Então, eu acho que cabe a nós, que temos uma formação nessa da educação especial, orientar, falar, olha, procura a diretoria, olha, pode fazer assim, nesse primeiro momento a gente pode agir assim, assim, assim. É para isso essa formação. A gente espera que isso tenha ajudado muito a vocês, né? Nesse nosso trabalho, que começamos lá com a surdo-cegueira, já fizemos altas habilidades e agora estamos tratando do espectro autista. Então, agora eu vou a Eliana, depois a Cíntia, a Eliana... Eu vou fazer ao contrário, eu vou passar para a Eliana, que é a nossa PCNP, que vai estar junto ali, mediando com o professor, e depois a Cíntia já faz a sua autodescrição, se apresenta e já iniciamos. Cíntia, amanhã qualifica o mestrado, então parabéns já de antemão, Cíntia, a gente sabe, mas como todos nós somos professores, é isso o nosso maior orgulho. Eliana, com você a palavra. Muito obrigada, Tânia. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando este momento tão especial em que a Cíntia vai nos presentear com o tema transtorno e também por podermos estar apresentando alguém que faz parte, o protagonista da nossa história, que é o professor Marcelo, né? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de peles claras, né? Claro, cabelos castanhos, também tingidos, como a Tânia colocou, na altura dos ombros. Estou trajando uma blusa estampada, com cores roxo, preto, branco e um adorno no pescoço, uma echarpe no pescoço, champanhe. Uso óculos, um tom vermelho, tá? E meus olhos são castanhos.
É isso. Obrigada. Quero primeiro, Tânia, agradecer a toda a minha equipe do Núcleo Pedagógico, que é um incentivo muito grande, os nossos PCNPs, a minha diretora do núcleo, a professora Elaine, e, com certeza, a nossa dirigente interina, dona Lilian, e a nossa dirigente, dona Liane, por possibilitar este momento tão importante, né? Porque poder estar assim num canal de grande porte é de uma importância muito grande para a educação especial. E eles falam aqui que eu uso um termo até que interessante, é porque me surgiu assim. Nós estamos da educação especial muito felizes porque estamos saindo do casulo, né, Tânia? Sim. E aí estamos assim enfrentando uma situação diferenciada, né? E por todas essas razões, eu agradeço a participação. Tá? Obrigada. Cíntia? Cíntia. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite da Tânia e também do Jefferson, que hoje não pôde estar. A Tânia, especificamente, mais do que uma parceira, a Tânia é minha inspiração. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu vim parar na educação especial, mas a Tânia, ela tem muita participação nisso. Mas antes de começar a minha fala, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos castanhos, compridos, uso óculos, um óculos de aro cor-de-rosa bem clarinho. Nesse momento estou com uma blusa cinza chumbo, uso brinco, colar. Ao fundo é possível ver uma parede cinza claro com uma cortina branca e ao lado é possível também visualizar um painel com uma televisão e com alguns triângulos cinza e rosa bem clarinho. Né, as facilidades de se fazer uma ação como essa de dentro do próprio quarto, né? Essa é a facilidade do online. Eu gostaria também de parabenizar a iniciativa, né, da Secretaria de Estado da Educação, deste canal, para nós, né, que já trabalhamos na educação especial há um bom tempo, isso é um ganho, é uma conquista, né, falar de educação especial e usar esse canal para chegar no estado inteiro é uma brilhante iniciativa. Falamos aí do atendimento educacional para o estudante com transtorno do espectro autista. Né? Como a Tânia disse, é um tema de grande relevância e que traz ainda bastante dúvida, né? Muitas divergências sobre o assunto, e para mim é um grande prazer estar aqui e falar sobre isso. Alguém poderia colocar o meu material, por favor? Vou partir primeiramente para a minha apresentação, né? Como a Tânia disse, eu sou pedagoga, sou professora da rede estadual já há alguns anos, e a minha trajetória na rede foi como professora de anos iniciais, e eu confesso para vocês que a questão da educação especial nunca foi algo atrativo para mim durante a minha formação inicial. Eu fiz magistério também durante a licenciatura em pedagogia, não foi um tema que me chamou a atenção, não tive logo de cara um amor pela educação especial, como dizem por aí. Contudo, no meu primeiro ano de ingresso na rede estadual, eu tive a oportunidade de participar de um curso de Braille. E eu costumo dizer que a minha vida profissional, ela se dividiu em antes do curso de Braille e pós-curso de Braille, né? Até ir para esse curso, onde conheci a Tânia, que foi minha professora nessa ação da secretaria, eu tinha uma visão muito assistencialista, inclusive até um pouco fatalista da educação especial, eu não acreditava muito.
e sair desse curso vendo que a pessoa com deficiência, ela pode ter independência, autonomia, ela é empoderada, ela tem potencialidades, e sair dali querendo mais, querendo aprender. Fiz vários cursos até o ano de 2009, quando participei de um processo seletivo na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba e assumi como PCNP de Educação Especial nesta época. Eu fiquei 9 anos e meio na função, né? Aprendi muito, 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 e durante esse tempo é que veio o meu interesse para o transtorno do espectro do autismo especificamente, né? Fiz a minha especialização nesta área. Hoje, como a Tânia disse, estou cursando o mestrado, né? Mestrado na área de desigualdade. Trato sobre a formação docente para a educação especial, então, mais um motivo de estar muito feliz com a iniciativa desse canal, né, de tratar a formação docente para a educação especial é algo que me encanta bastante, e espero que hoje seja um momento de contribuições, tá bom? Pode passar, por favor? Pode passar? Os nossos objetivos, né? Hoje a nossa intenção é retomar um pouquinho o conceito do transtorno do espectro do autismo, né? E as suas especificidades. Então, nós sabemos que todo mundo já tem uma vaga noção do que é o autismo, mas é importante que a gente retome até para entender e estabelecer uma relação entre essas especificidades e alguns dos registros pedagógicos de acompanhamento desses estudantes, de forma que a gente consiga subsidiar o nosso planejamento de ações, pensando aí no processo de aprendizagem destes alunos, né? Também é nosso objetivo refletir sobre as possibilidades de atendimento educacional para esse estudante com TEA na rede estadual paulista, pensar nos nossos caminhos aqui na rede para atendimento educacional do aluno com TEA. Pode passar, por favor? Nós vamos partir aí primeiro da definição de TEA, né? A definição que nós temos aí, ela está na instrução, né, na instrução CEGEB, de 14 de janeiro de 2015, e ela trata o autismo como uma deficiência persistente, clinicamente significativa, da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Então, a gente tem aí duas questões muito marcadas, né, a da comunicação e a da interação social, complementadas por padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Então, interesses, atividades manifestadas por comportamentos motores ou verbais estereotipados, comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência à rotina, padrão de comportamento ritualizado, interesses restritos e fixos. Hoje, a gente tem aí a grande maioria dos casos de transtorno do espectro do autismo, eles não são identificados por exames, né? Não são, a gente não consegue fazer um exame que identifique o autismo. A gente já tem casos de mapeamento genético de algumas síndromes que tem como comorbidade a questão do autismo, e aí por isso a gente consegue identificar em exame, mas um exame para diagnóstico de autismo a gente ainda não tem, né? Nós contamos com os indicadores aí do DSM-5 para poder verificar a incidência de autismo. Nós também temos aí, para cada, o último levantamento, né, que é de 2018, para cada 59 crianças, uma é identificada com autismo. E isso a gente costuma ouvir bastante assim, então tem nascido mais crianças com autismo, né? É uma epidemia de autistas, a gente costuma ouvir bastante por aí, né? Agora está nascendo um monte de autistas. Não, a gente não acredita nessa possibilidade, né? O que vem acontecendo? O que vem acontecendo é uma maior conscientização do quadro clínico, né? Cada vez mais as pessoas têm entendido melhor como funciona as questões do autismo. Existe também um aumento do tamanho populacional, que também
vai aumentar consequentemente a identificação, mas também uma melhora no diagnóstico, né? Cada vez mais cedo a gente tem conseguido identificar as características do autismo e, portanto, poder trabalhar o quanto antes, de uma intervenção mais precoce, que possibilita aí um desenvolvimento melhor para esses sujeitos, né? Então, isso, na verdade, não é algo ruim. Quando a gente fala, né, nossa, tem muito autista agora, isso é positivo, né? Quanto antes a gente conseguir identificar essas características, melhor é, né? Pode passar, por favor? Nós temos aí, como o próprio nome diz, né, o transtorno do espectro autista, né? Eu coloquei aí um espectro de fato para que a gente entenda que ele perpassa esses três conjuntos de características básicos, né, que interferem na comunicação, na interação social e no comportamento. De que forma que isso vai aparecer? O DSM-5, ele coloca o foco não mais nos aspectos puramente biológicos, né, ele coloca nos aspectos do meio. Então, nível 3, casos que exijam apoio muito substancial do meio, né? Uma pessoa que precise de muito apoio para conseguir se desenvolver e se adaptar o comportamento no dia a dia. De nível 2, para casos que exijam um apoio substancial, seria um apoio aí intermitente, moderado nas ações do dia a dia. E nível 1, casos que exijam um apoio não constante, né? Um apoio vez por outra em algumas ações cotidianas. Mas todo mundo, em algum momento, tem alguma dificuldade ou na comunicação, na interação social, ou tem alguma questão comportamental, né? O que, de fato, então, traz a pessoa como uma suspeita ou como um caso identificado de transtorno do espectro do autismo? A combinação desses três grupos de maneira incidente, de forma que, de fato, dê um grau de comportamento, um grau de comprometimento adaptativo nas atividades cotidianas. Então, não é uma questão leve, é uma questão que, de fato, prejudica o comportamento no dia a dia, que precise de um suporte maior aí para poder conviver no dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos para entender melhor como essas características funcionam, tá bom? Pode passar, por favor. Nós temos aí no primeiro grupo de características, as características da comunicação. Então, como que elas funcionam, né? Num primeiro momento, a gente percebe um atraso ou uma ausência de desenvolvimento de linguagem oral, bem como de modos alternativos de comunicação, como gestos. Então, a gente costuma dizer que aquela criança que ela não fala e também não tem uma intenção comunicativa, né? Ela não... Oi? Não? Não tem uma intenção de comunicação, é uma criança que por vezes, não tem essa iniciativa de manter um diálogo com outras pessoas, ou de comunicar-se de maneira adequada à sua faixa etária, né? Isso é possível de se perceber já muito cedo, né? Os primeiros sinais aí de autismo, eles já começam a aparecer lá por volta de um ano e meio, a gente já começa a perceber essa ausência de iniciativa de se comunicar com as outras pessoas, ainda que a criança não fale. Também um uso de linguagem idiosincrática, ou estereotipada, repetitiva. O que isso quer dizer? Né? A criança que tem uma tonalidade de voz muito marcada, né? Por vezes ela usa de ecolalias. O que significa ecolalia? Né? Repetições. Então, pode ser uma ecolalia imediata, que a gente costuma dizer de palavras que acabaram de aparecer num determinado contexto, ou uma ecolalia tardia, a criança que repete coisas que ela viu lá atrás, num outro determinado contexto, né? Isso acontece muito com frases de filme, né? Aquela criança que repete continuamente uma frase que ela viu em algum filme infantil, alguma fala que
usam bastante com ela em casa. Então, essas ecolalias, elas aparecem de maneira persistente. Uma ausência de brincadeiras apropriadas de imitação, de faz de conta, é uma criança que tem dificuldade com a imaginação, eles costumam ter uma tendência a ver as situações de forma mais literal, mais concreta, e tem dificuldades de brincar, de faz de conta, de brincar, de imaginar. Pode passar para o próximo, por favor? Na interação social, como que a gente costuma perceber essas características, né? Há um prejuízo aí significativo no uso de comportamentos não verbais, como contato visual direto, expressão facial, postura corporal, gestos de interação social, então dificuldades para responder socialmente às interações que lhes são pedidas ali pelo meio, né? Quando a gente chega num contato visual direto, geralmente a criança tem essa dificuldade de olhar nos olhos, de sorrir, de demonstrar ali os seus sentimentos através da postura corporal e da expressão facial. Tem dificuldades em estabelecer relações com seus pares, de acordo com o nível de desenvolvimento, claro. Então, é muito comum a gente ouvir falas assim, mas ele fica no meio dos coleguinhas, né? Ele não se incomoda, mas como é a qualidade dessa interação com os colegas? A maioria das vezes ele está ali no meio, mas não está interagindo com os pares, né? Está como se não estivesse nem ouvindo o que está acontecendo ao redor. Isso, inclusive, é muito comum em crianças pequenas, que as mães logo de imediato desconfiem de surdez antes de recorrer ao autismo, porque é aquela criança que você chama pelo nome, que você chama constantemente e a criança ela não atende, é como se ela não estivesse naquele ambiente, né? Estivesse ali num universo paralelo que é dela, né? A falta de um desejo espontâneo de compartilhar situações agradáveis, interesses, conquistas pessoais. Então, desde muito pequenininho, quando a gente mostra para a criança, olha lá, olha o passarinho, olha ali, olha o bichinho, mostra para mim onde que está o bebê, né? A gente faz essas brincadeiras de estimulação para a criança e é comum que a criança responda e com o tempo que ela mesma passe a mostrar para você. Então, quando você passa no lugar, ela mesma aponta, olha o au-au, olha, né? Para a criança com autismo, isso é mais difícil, né? Não há um desejo espontâneo ali de compartilhar essas percepções do meio. A ausência de reciprocidade social e de reciprocidade emocional, né? A criança, como eu disse, que parece estar um pouco alheia ao que está acontecendo no seu meio. Pode passar, por favor? No comportamento, como que a gente percebe essas características, né? A preocupação com um ou com diversos interesses estereotipados e limitados, anormais em foco ou intensidade. Então, é aquele sujeito, aquele indivíduo que fala só de um determinado assunto, se interessa muito por aquele determinado assunto, e por vezes é um assunto que não é de interesse muito comum às demais pessoas, né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas com TEA que têm um interesse anormal, por exemplo, por placas de carro, né, de fazer um mapeamento de todas as placas de carro que existem no município de São Paulo, né, são interesses muito restritos, muito repetitivos, e são pessoas que geralmente, quando elas se comunicam verbalmente, elas só têm essa familiaridade, essa tranquilidade de tratar dos assuntos dos quais elas têm esse interesse além aí do comum do que para as outras pessoas. Uma aderência inflexível a rotinas ou a rituais muito disfuncionais. Então, se num determinado momento essa pessoa entrou por uma porta e sentou naquela cadeira, é muito comum que todas as vezes que ele vai a esse lugar, ele tenha que entrar por essa porta e sentar nessa mesma cadeira, ou senão isso causa uma desorganização, um caos ali sensorial de fugir desta rotina que está marcada.
movimentos motores repetitivos e também estereotipados, como abanar as mãos, balançar o corpo, girar em torno de si mesmo, girar os dedos, flexionar os dedos das mãos, é muito comum também. Uma preocupação persistente, às vezes com uma parte específica de um objeto. Então, quando muito pequenininho, é comum a gente verificar que as crianças elas ficam muito tempo girando a rodinha do carrinho, né? Em vez de brincar com o carrinho comumente, como as crianças costumam fazer, essa criança ela vira o carrinho e ela fica ali só na rodinha do carrinho, olhando e rodando. Podem ocorrer também casos de medos, fobias, alterações do sono, são muito comuns também em casos de TEA, e crises de autoagressão, né? Por que muitas vezes essas crises, essas alterações, elas acontecem, né? Pode passar para o próximo. Sobretudo por conta das questões sensoriais que estão envolvidas aí nos comportamentos e nas características do TEA. Então, a gente tem, em muitos dos casos, uma hiper ou uma hiporreatividade a estímulos, como luzes, sons, sabores, toques, cheiros, que acabam gerando o que a gente costuma chamar de caos sensorial. Então, quando um ambiente ele tem muito estímulo ao mesmo tempo, isso gera uma desorganização para essa pessoa com TEA, que acaba parecendo uma crise ali de birra, muitas vezes é reconhecido como quando é criança, né? Às vezes fala, tá fazendo birra, tá chorando. Muitas vezes é uma questão de caos sensorial, né? Muita estimulação do ambiente, a pessoa não sabe como reagir, e aí essas questões de autoagressão, de movimentos repetitivos do corpo, são buscas para acalmar, para voltar a organizar essa questão sensorial que é tão difícil aí, tão sensível em alguns casos, né? Aparenta indiferença a dor, calor, frio, né? Já tive situações com alunos que furaram o dedo e não sentiram nada, não comunicaram à professora, não tiveram uma reação comum a crianças de dor, de choro, né? Isso acontece bastante. Já tive casos de reação a frio, a não sentir o frio, não sentir o calor. Então, isso também costuma acontecer, tá? A seletividade alimentar também é bastante comum. Então, a gente tem aí crianças que só se alimentam de alimentos pastosos, ou quando já se alimentam de alimentos mais comuns, ter a preferência por um mesmo alimento, tanto pelo cheiro, ou às vezes até pelo próprio formato do alimento, né? Eu já atendi alunos, por exemplo, que só comiam pera por conta do formato da pera, né? Eu já conheci alunos que só comiam arroz cru. Por quê? Por conta daquela crocância do arroz, aquela estimulação, não só do sabor, mas da crocância, aquilo ali trazia uma certa sensação de satisfação para essa criança com TEA. Então, a seletividade alimentar ela é muito característica nos casos de transtorno com espectro do autismo. E, por fim, nós temos também aí as questões com relação aos estímulos, né? É muito comum estímulos de objetos que giram, de luzes, então, crianças que têm um foco aí, um hiperfoco em ventiladores, em cataventos, né? Objetos que trazem uma certa estimulação aí de giro. A gente tem crianças, por exemplo, que se sentem mais calmas em cama elástica, lugares onde pula. Essa sensação de movimento também ajuda na questão sensorial, por vezes a reorganizar a questão sensorial. Pode passar para o próximo, por favor? É importante, pensando aí
nessas questões que eu coloquei, que são características, que a gente não busque estereotipar a pessoa com transtorno do espectro do autismo. Nós trouxemos aqui as especificidades, né, as definições aí de forma do diagnóstico do DSM-5, mas eu acho que é bem importante que a gente qualifique que as pessoas com transtorno do espectro do autismo, antes de tudo, são pessoas, né? São pessoas que têm um contexto social, um contexto histórico, potencialidades, necessidades. Então, embora a gente tenha aí características que são indicativos para o transtorno do espectro do autismo, não é bom que a gente incorra a estereótipos, né? A colocar, então, todo autista não olha os olhos, todo autista não fala, todo autista, né? Essa frase que começa assim com todo autista, ela já é um problema, né? Cada um de nós tem um histórico e as pessoas com TEA também têm um histórico que precisa ser considerado. E aí, para isso, nós pensamos em trazer um relato de experiência que trouxesse um pouco mais de veracidade para esses indicativos, né? Que não deixassem com que a gente estereotipasse uma figura aí de um autista que, por vezes, parece tão distanciada da nossa realidade. Então, para esse relato de experiência, é que nós convidamos a professora Eliana, o professor Marcelo, mas eu vou deixar para a Tânia fazer essas apresentações, tá bom? Tânia? Ok. Bem, Cíntia, por enquanto, muito, muito obrigada pela apresentação. É sempre importante esses esclarecimentos, né? A gente não ficar nos chavões. Agora, nós vamos pedir, como o professor teve um problema, ele não poderia participar presencialmente, ele foi muito gentil, ele nos gravou um vídeo e agora eu vou passar para a Eliana, que é a PCNP de Diadema, o professor é lá de Diadema, da diretoria, foi ela que indicou e aí eu vou passar para ela falar um pouquinho dele e depois ela mesma chama o vídeo. Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada, Cíntia, por nos presentear com tal orientação, né? E eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da nossa também iniciação na área da educação especial. Eu encerrei um ciclo profissional da minha vida, onde eu já participava de uma escola em que havia a antiga sala de educação especial. E depois começou-se a introduzir as salas de recurso. E a gente batalhou para que essa escola, da qual eu encerrei um ciclo, ela tivesse essa sala de recurso. Bem, encerrando esse ciclo da minha vida profissional, eu adentrei um outro ciclo, que é esse em que estou agora. Eu entrei como professora efetiva da sala de recurso em 2013, no concurso que teve. Vim aqui para Diadema, que era assim o meu interesse maior pela comunidade da qual eu conhecia e estudei a respeito dela em meu mestrado. Então, a importância de eu ter voltado o trabalho para a educação especial me fez maior quando prestou o concurso e eu vim para uma escola de periferia de Diadema e os meus laços começaram a ter assim maior grandeza. Essa escola me proporcionou muito a respeito, porque nós tínhamos e temos, né, muitos alunos da educação especial, com mais especificação no autismo e com os graus que a Cíntia apresentou. Então, numa escola de ensinos
finais e médio, nós tínhamos os alunos dos anos finais e os alunos do ensino médio. As duas situações na mesma escola. E aí nós começamos a trabalhar na sala de recurso voltado para esse público que tem, assim como a Cíntia colocou, a questão do apoio muito substancial, e aquele que tem só um apoio substancial e aquele que precisa de um apoio. Inclusive, hoje era para estar um dos alunos também, mas foi assim impossibilitado. Ele encerrou o ensino médio da Escola Estadual Homero Silva, aqui da nossa diretoria de Diadema, e assim, com uma boa finalização. Então, esse é o aluno que se encaixa naquilo que a Cíntia apostou, que é o apoio, só necessita de apoio. Bem, isso nós estamos falando dos alunos dos quais nós trabalhamos lá na escola. Nesse mesmo momento, assim, que eu adentrei a escola, eu conheci o professor Marcelo, porque ele também se efetivou na mesma época, embora não pôde iniciar por razões que ele vai nos contar daqui a pouco, no mesmo ano que eu, que foi 2013, né? Então, posterior, ele entrou posterior a mim. Ano de 2017, o professor Marcelo entrou na escola. E eu acredito que uma das primeiras salas que ele entrou e que chamou atenção foi a sala de recurso, porque a sala de recurso ela está localizada na escola num espaço assim bastante apresentável. Ela é, vamos dizer assim, a apresentação da escola. Quem entra pelo portão do estacionamento, vamos dizer assim, e adentra o pátio da escola, é a primeira sala no fundo do pátio. E aí ele passava aí na porta e ele ficava olhando assim, nós trabalharmos, a alegria das crianças e dos jovens, porque lá nós temos muitos jovens, né? Em estar ali participando. E ele começou a se familiarizar, ele passou assim a questionar, a perguntar a respeito do trabalho, né? E começamos a criar um laço. O Marcelo, ele começou o trabalho dele de uma maneira assim bastante na ofensiva, quando a pessoa fica lá quietinha, na dela, sem se apresentar, sem manifestos de relação. E eu comecei a observar isso no Marcelo. E ficamos assim, criamos um elo, criamos uma amizade, porque ele passou a ir na sala todos os dias e falar bom dia para a professora Eliana, para mim, né, e para as crianças. E nós percebíamos que o Marcelo ele apresentava um comportamento diferenciado de todos os outros, porque ele não participava dos intervalos, ele ficava mais quietinho lá num espaço do pátio da escola. Quando ele tinha oportunidade ou quando encerrava as minhas aulas, ele vinha para a sala para nós estarmos conversando, sempre questionando a respeito deste comportamento dele e do comportamento das crianças, e assim criou-se. E tudo que ele precisava, por exemplo, assim, que ele queria um apoio, que ele queria uma ideia, ele ia na sala de recurso e nós conversávamos. No ano de 2019, no ano de 2020, que foi quando começou a pandemia, aí nós tivemos uma maior relação ainda através do online,
porque ele, né, começou a ficar ansioso por conta da pandemia, que começou a privá-lo de estar ali com os alunos, que é o que ele mais gosta, porque ele se identifica e ainda se identifica muito com uma clientela mais da adolescência, né, dos jovens. Então, isso fazia com que ele me procurava para que nós tivéssemos, assim, conversas a respeito. E muitas das coisas que ele gostaria de fazer, ele me questionava, me perguntava o que poderia ser feito, como, até que chegou um dia que ele me manda um relatório, assim, enorme, para que eu fizesse uma leitura. Nesse relatório constava toda a situação dele. Aí ele perguntou, o que você acha de mim? Eu falei, eu acho que você é autista, sim, eu tenho, né, certeza disso, mas como eu não sou médico, não sou da área da saúde, convém você estar fazendo um acompanhamento com o médico. E a esposa dele também teve bastante peso nessa situação, porque começou a mostrar para ele a importância dele buscar ajuda na área da saúde. É porque ele é muito respeitoso, ele é uma pessoa assim muito comprometida com o trabalho, haja visto que a Tânia falou, ele não vai poder estar aqui hoje, porque teve aí a situação de médico, mas o Marcelo, com o compromisso, nos deixou o vídeo. Bem, então o Marcelo passou por esse médico, foram horas, tempos aí, para que se chegasse a um diagnóstico conclusivo, porque a Cíntia colocou muito bem, o espectro autista, ele não é detectado por exames, e sim por trabalhos clínicos, que é feito assim ao longo de um tempo, né? Não é através de um encontro apenas que isso acontece, mas de muitas situações. E aí o Marcelo fez isso, procurou, teve ajuda de um excelente médico aqui nosso, de São Paulo, e conseguiu trazer para ele o diagnóstico, e ele ficou assim, ora ele ficou feliz, ele começou a passar para mim a situação dele, que ora ele ficou feliz, porque agora ele poderia enfrentar melhor essas dificuldades que ele tinha na questão da relação social, porque o comprometimento maior do Marcelo é na questão comportamental, é na questão social, nas interações, nas relações, né? Então, eu penso assim, que para falar mais aqui a respeito, nada melhor do que o nosso amigo Marcelo, que, como a Tânia falou, gentilmente cedeu para nós este momento, não porque ele estava impossibilitado pela doença, não é isso. Ele está impossibilitado porque ele tirou uma licença médica e isso faz com que a pessoa não possa participar, mas que ele queria muito estar aqui. Então, para que isso tivesse a finalização e pelo comprometimento dele, porque a Cíntia colocou bem, o autista, ele foca numa situação, e quando ele foca numa situação, ele quer ver o final daquela situação, ele precisa dar, assim, uma conclusão, e o Marcelo, ele é exatamente assim, ele foca num determinado assunto, e ele precisa dar finalização para aquilo que ele está inserido. Bem, eu acho que ninguém melhor do que o Marcelo para estar nos passando essa mensagem. Ele fez aí para nós um vídeo, ele tem 14 minutos, explicando a trajetória dele na infância, embora ele deixe assim para nós
uma mensagem na questão de infância, porque ele fala que ele não tem muita lembrança dessa infância dele. E é uma das características também do autismo, né, Cíntia? Perder um pouco, assim, por conta de focos que ele faz para um outro direcionamento. E aí perde-se um pouco essa presença da infância na mente dele. Mas vamos deixar que o próprio professor Marcelo fale, e eu agradeço muito meu amigo e a amizade que nós temos hoje, que assim como eu posso ser um apoio para ele, ele também é para mim nas questões da aprendizagem, que eu só somo, né, aqui na nossa diretoria. Tânia, passo para você, para pôr o vídeo, e vamos prestigiar o nosso professor. Oi, pessoal. Eliana, obrigada mesmo. Precisava contextualizar um pouquinho, né? Eu agradeço muito, muito, muito. Agora nós vamos assistir o vídeo. Eu não cortei nada, eu pedi que ele fizesse um vídeo, ele fez contando a história. Isso que eu acho importante. Ele tem que contar a história dele. E a gente tem, assim como foi daquele rapaz com altas habilidades, Robson. É isso, do Robson, é importante que a gente veja o que nós, professores, nós enquanto gestores, nós, quer dizer, que fazemos parte desse mundo da escola, qual é a nossa responsabilidade perante a esses alunos, a nossa observação, o nosso olhar. Então, eu não cortei, toda a fala dele. Nós vamos assistir agora. Por favor, pessoal, pode passar. Olá, pessoal. Prazer em estar falando com vocês. Meu nome é Marcelo. Atualmente eu tenho 52 anos. Sou professor de filosofia da Rede Estadual de São Paulo. E este ano eu estou como coordenador da área de Ciências Humanas. Na escola Projeto de Ensino Integral Riolando Cano, em Diadema, né? Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês da questão do diagnóstico de TEA, ou seja, transtorno do espectro autista, né? Esse transtorno é um transtorno do neurodesenvolvimento, e eu venho dizer a todos que eu fui diagnosticado com transtorno do espectro autista pelo CID-10. Pelo CID-10 é considerado ainda síndrome de Asperger, e pelo DSM-5 ele é considerado como um autista de alta funcionalidade, vamos dizer assim. Como que eu cheguei a esse diagnóstico? A história é um pouco longa, né? Eu não vou me ater muito a esse diagnóstico, mas me chegou assim, nesses acasos entre aspas, né? Acasos entre aspas, que eu recebi um vídeo. E ao assistir este vídeo, eu comecei a me deparar com muitas, podemos dizer assim, sintomas e características que estavam sendo tratados no vídeo. A partir daí eu comecei a ver alguns vídeos de autistas adultos, né? E cada vez mais as coisas começaram a fazer sentido para mim. E até que eu resolvi ir a um médico, né, um dos papas do autismo no Brasil. Resolvi ir a este médico e ali, né, foi confirmado meu diagnóstico de transtorno de espectro autista, ou seja, eu sou um autista. Eu sou um autista, eu sou um professor de filosofia, eu tenho uma atividade profissional que eu amo, né? Amo demais fazer o que eu faço, né? Porque eu digo que eu cheguei a esse diagnóstico ao acaso, né? Porque ao longo da minha vida, principalmente na pré-adolescência, por volta de 12, 13 anos, eu comecei a perceber que eu tinha problemas de interação social, né, na qual eu comecei a me ver um pouco isolado dos meus amigos da infância.
comecei a ter buscas diferentes do que eles tinham, né? Muita coisa começou a não fazer sentido para mim. Eu comecei a ficar um pouco mais isolado. Me envolvi numa determinada época com gangue, né? A gente pode falar gangue, até um colega meu falou, não, na época a gente era de gangue, que era os Headbangers ABC, que era um grupo mais fechado, né? A gente escutava heavy metal, enfim, mas era como um ritual mesmo. A partir daí, então, eu comecei a me desenvolver, tive problemas na minha juventude com escola. Já no sétimo ano, eu já tive minha primeira reprovação, fiz de novo. Aí depois, no primeiro ano, eu também fiquei muito indeciso. Aí, para que escola eu ia, eu fiz de novo, mais uma reprovação. No terceiro ano, eu praticamente parei de estudar, até que eu fui fazer supletivo, né? Eu vejo que eu, na verdade, pensando hoje, eu não me encaixava no mundo, eu não conseguia me enquadrar no mundo, eu não conseguia achar o meu espaço no mundo. Depois que eu parei de, né, que a gente falava de curtir, eu me senti sozinho, porque já praticamente não tinha mais amigos. Surgiu um pequeno grupo, mas era um grupo muito restrito já, mas também não durou muito pouco. Eu comecei a perceber que nas festas eu ficava meio deslocado, eu não conseguia ir em festas, apesar de eu ir. E uma característica que eu me dei conta era o comportamento imitativo, né? A gente sempre tentando imitar o que os outros fazem, tentar se enquadrar, mas sempre com muita dificuldade, muita angústia, muitos nãos. Daí foi a época que eu comecei a trabalhar por volta de 17... Não, eu comecei a trabalhar desde cedo, na verdade, 14, 15 anos, né? Depois, quando eu entrei na primeira empresa, eu não durei 3 meses, porque eu não conseguia ficar ali muito tempo. Tinha problemas com hierarquia. Depois eu fui para uma outra empresa, também problemas de hierarquia. Eu não conseguia ficar mais do que 2, 3 meses na empresa. E sempre me perguntando o porquê isso acontecia comigo, né? E eu não sabia. Fui me desenvolvendo, né? Chegou uma hora que eu precisava fazer uma faculdade. Eu falei, eu preciso dar um rumo no meu futuro. E isso já era por volta de 21, 22 anos. Eu fui fazer Ciências da Computação em Mogi das Cruzes. Fui 6 meses, não fui mais. Depois eu prestei FATEC em São Paulo, era a única FATEC que tinha na Praça Tiradentes. Eu fui 3 semanas eu fui fazer o curso de mecânica de precisão. Eu fui 3 semanas só e depois eu não fui mais. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí eu falei, não, eu vou fazer psicologia, que é o que eu gosto. Enfim, aí eu entrei na faculdade de filosofia, me formei. Hoje eu sou graduado em psicologia. Eu sou graduado em psicologia e aí eu tentei ter o consultório, enfim, trabalhos na área, não consegui. Depois disso, como eu vi que eu não ia dar conta, eu fui fazer outras coisas, né? Comecei a trabalhar de o que aparecesse, porque aí eu já estava namorando, já veio o casamento logo em seguida. Hoje eu tenho uma filha, então eu tinha que colocar comida na mesa. E aí eu fui trabalhando até que esses acasos também, entre aspas, ocorreram de novo. Uma pessoa falou para mim, olha, você é professor, você é formado, e por que você não vai dar aula? Aí eu falei, aí a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu ver aquela molecada de boné, aquela muvuca na frente de escola, né? Aí eu pensei bem, isso foi em 2012,
eu pensei bem, eu falei, ó, da onde eu tô não tenho para onde ir. Foi aonde eu entrei para o estado de São Paulo como professor substituto, né, o eventual. Logo após eu vi a oportunidade de fazer filosofia, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, um curso que eu sempre li, sempre quis fazer. Decidi fazer esse curso, né? Eu fiz filosofia e já em 2013 eu consegui aulas de filosofia como categoria O. Em 2013, também no finalzinho de 2013, surgiu o concurso, né? Eu prestei o concurso, passei no concurso, eu fui bem colocado nesse concurso, me chamaram e eu não pude assumir na época, em 2014, porque eu estava cursando o 4º ano ainda de filosofia, 4º semestre ou 5º semestre, não me recordo ao certo. Eu sei que eu fui assumir o cargo, ser efetivado em 2017. E de lá para cá é o que eu venho fazendo na minha vida. Então, desde 2012 eu encontrei finalmente aquilo que eu gosto de fazer. E em 2020 veio o meu diagnóstico de TEA, né? Algo que eu procurava também porque faltava alguma coisa dentro de mim e eu não sabia o que era. Então, por mais que eu procurasse aqui ou ali, respostas aqui ou ali, ou frequentasse alguns médicos e até mesmo algumas religiões para tentar saber o que estava faltando, eu não encontrava. E aí me chegou a questão do TEA. O que eu posso falar também é que eu agradeço muitíssimo a todas as escolas que eu passei, as gestões, nunca tive problema com gestões, com gestores. Agradeço imensamente ao pessoal da escola do Homero Silva também, que foi a minha sede até o ano de 2021, né, que mesmo eles não sabendo que eu tinha TEA e eu não sabendo desse diagnóstico, eu agradeço imensamente a compreensão que eles tiveram nos momentos difíceis que eu passei na minha vida, né? E agora, no Rolando Cando, em Diadema, que é o projeto de ensino integral que eu estou, né? Agradeço imensamente as pessoas que estão ali na gestão, os colegas de trabalho, pela compreensão de entenderem que eu sou um portador de um transtorno e que eu tenho algumas peculiaridades, vamos dizer assim, que eu preciso disso para me manter na escola, né? O que eu posso falar de interação social dentro do trabalho é que eu não interajo muito, eu falo oi, tudo bem, boa tarde, sempre procuro ser educado com as pessoas, né? Mas as interações sociais são muito poucas. É porque eu, no certo sentido, eu não consigo. Né? Não é que eu não quero, é que eu não consigo. Existem Aspergers ou autistas que conseguem, mas eu não consigo. Então, o que eu posso deixar assim de mensagem, talvez, é a questão de que a gente não deve se anular jamais e sempre em busca daquilo que a gente quer e a gente se sente bem fazendo. Hoje, aos 52 anos, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser professor, né? Inclusive, quando eu descobri, fui diagnosticado, eu tive a ética de apresentar ao meu empregador, que é o Estado de São Paulo, né, o diagnóstico, para não cair em omissão, né, eu não saberia o que poderia acontecer comigo. E depois disso, meu grande medo foi a perícia médica, né, de me tirarem da sala de aula. Porém, eu falei para a médica no dia da minha perícia, eu falei, olha, por favor, não me tira da sala de aula porque eu não tenho problemas com alunos, né?
O que eu sei fazer, eu não quero sair da sala de aula e eu acredito que eu nunca tive nenhum problema sério em sala de aula, enfim. Quando eu entro para dar aula, eu dou aula. Então, isso é uma coisa que eu não queria. E se eu posso deixar uma mensagem, é de que, assim, não tenha medo de ser quem... A gente não precisa ter medo de ser quem a gente é. A gente é o que é e não precisa se esforçar para ser aquilo que não é, né? Sempre se respeitando seus limites, conversando com algumas pessoas sobre ser portador, né? E assim as relações vão se tornar mais compreensíveis. Assim espero que fiquem mais compreensíveis. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer a vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do que está sendo apresentado, né? Fiquem todos em paz. Muito obrigado. E até uma próxima. Fiquem em paz. Que emocionante, né? O relato do professor Marcelo. Eu acho que ele traduz na realidade aquilo que nós vínhamos falando, né? Sair um pouco do estereótipo aí de uma pessoa com características autísticas para ir para a realidade, né? Para o que são essas pessoas, como vivenciam, quantas coisas poderiam ter sido evitadas aí, né, na história do professor Marcelo, se esse diagnóstico tivesse sido mais precoce, né, se tivesse tido um outro estímulo, um outro olhar para as questões que ele já trazia desde muito cedo, né, de acordo com o relato dele. Ainda tratando a respeito dos desafios, né, que são impostos aí não só na escolarização, mas em toda a questão comportamental, a questão de adaptação no dia a dia da pessoa com transtorno do espectro do autismo, nós trouxemos algumas questões para discutir, para dialogar com vocês a respeito desses desafios, né? Vocês podem colocar o material, por favor? O primeiro deles que nós vamos ressaltar aqui é que a inclusão escolar de estudantes com TEA data de época muito recente, né? Embora a gente fale assim hoje com mais familiaridade, né? Quando ingressei como PCNP de Educação Especial em 2009, falar de inclusão escolar de estudante com TEA era ainda uma raridade, né? A própria Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, né? A Lei 12.764, ela é de 2012, então se a gente for pensar, é ainda bastante recente. E junto a isso traz uma gama de diversidade, de complexidade de particularidades que por vezes assusta e dificulta um pouco a intervenção, né? A nossa vida, ela é direcionada a buscar padrões, né? Então, a gente quer encaixar esses estudantes em caixinhas, né? A gente se esforça para isso. Então, muitas vezes eu ouvi de professores, né? Mas ele nem parece autista de verdade, né? O que seria um autista de verdade? Para além do diagnóstico, né? A gente precisa pensar em quem é essa pessoa, em quem é esse sujeito que está ali na escola e o que a gente vai fazer de acordo com as características desse sujeito para além do TEA, né? Além disso, é um conceito polissêmico, então ainda hoje em dia, né, a gente sabe que o conceito de autismo, ele surgiu lá em 1943, com o Kanner, mas hoje foi muito ampliado, né, antigamente ainda era um conceito muito associado à psicose, neurose, esquizofrenia, né, e ainda tem muitos mitos em torno desse conceito que desafiam, né, a ausência também de causas exatas, elas contribuem no estabelecimento de mitos, de inverdades sobre o TEA, né? Então, ainda hoje em dia, a gente ouve falar, por exemplo, que as crianças nascem com autismo por conta das mães que são frias, das mães que rejeitam a gravidez, né? O conceito de mãe geladeira, que é bem antigo, de lá de 1960 e poucos. E ainda hoje em dia a gente escuta falar disso, ainda
escuta-se falar muito da vacina, né? Toma vacina, não vou dar vacina nos meus filhos, porque a vacina pode gerar o autismo, né? A gente escuta muito falar que a criança com autismo ela não vai se desenvolver. Então, escuta-se muito, não vai falar, ele não vai olhar nos olhos, ele nunca vai ter um relacionamento afetivo, né? O Marcelo está aí para provar, casado com filho, né, de que isto é possível. Então, existem ainda muitos mitos que contribuem para dificultar a inclusão escolar dessas crianças, desses estudantes com TEA, né? E, por fim, a escassez de publicações científicas relacionadas a esse público. Isso melhorou bastante, a gente já tem, hoje em dia, muito material do que tinha alguns anos atrás, mas no que diz respeito ao processo de escolarização, nós ainda estamos criando materiais de referência para outras pessoas que virão, né? Eu costumo dizer que eu tenho muita esperança aí de que as próximas gerações, elas não tenham as mesmas dificuldades que nós temos, porque terão modelos diferentes, modelos sociais diferentes daqueles que nós encontramos, né? Provavelmente, muitos de nós não estudou com uma pessoa com deficiência na educação básica, e aí, por isso, quando nos vimos no papel de professores, ficamos assustados, né? A gente nunca estudou com uma pessoa com deficiência, muito menos com uma pessoa diagnosticada com TEA. Então, a gente não sabe como reagir, não sabe como fazer. A desinformação, ela também gera insegurança, né? Diferente aí das gerações que hoje estão tendo esse contato cada vez mais precoce com os estudantes com TEA, né? Independente da profissão que esses adolescentes, esses jovens, essas crianças escolham no futuro, a nossa perspectiva e a nossa esperança é de que eles encarem a questão da inclusão social, da inclusão escolar também da pessoa com TEA com muito mais tranquilidade do que nós, porque tiveram esses modelos muito mais cedo, né? Pode passar para o próximo? Coloquei aí ainda sobre isso, né, que a sociedade, por vezes, ela colabora para que o autismo seja visto como um problema, né, então a gente ainda vê no próprio discurso que é utilizado na sociedade, né, ele tem um probleminha, ele é uma criança muito inteligente, mas ele tem um probleminha, né, isso ainda a gente ouve esse discurso, né, e ele é muito comum que venha carregado de um sentimento aí de impotência, de angústia. É muito comum que a gente ainda olhe para essa criança e pense o que eu, enquanto escola, enquanto educador, posso fazer, posso contribuir para o desenvolvimento dessa criança, né? E essa sensação de angústia, ela acompanha a primeira vivência, o primeiro contato do estudante com o estudante com TEA, né? Pode passar para o próximo. E aí a pergunta que não quer calar, né? Em todos os locais a gente escuta, mas por onde que eu começo? O que eu faço? Agora tem um estudante com TEA, por onde que eu vou? Qual é o primeiro caminho, né? O primeiro caminho é pensar que esse estudante, seja ele com TEA ou não, ele tem uma forma de ser, de estar no mundo, de se relacionar com o ambiente, ele tem uma história, ele tem desejos, anseios, ele tem uma vida. Então, nesse sentido, não é possível pensarmos num jeito único de ser do estudante com TEA e, consequentemente, não é possível pensar num jeito único de agir com o estudante com TEA, né? O primeiro momento é se disponibilizar a conhecer essa pessoa para além do diagnóstico. E a gente acredita que a principal ferramenta para que nós possamos conhecer esse estudante é a avaliação pedagógica. Ela se faz, né, num momento ali de repensar a ação, de conhecer essa pessoa e priorizando ali a pessoa em si, em detrimento do diagnóstico, né? A gente não pode deixar que o diagnóstico de TEA venha na frente dessa pessoa. E, para isso, a avaliação pedagógica ela é um instrumento de fundamental importância. Pode passar. A partir da avaliação inicial, a gente pode redimensionar o nosso olhar para esse estudante, tendo como fundamento uma concepção interativa.
e contextual do desenvolvimento e do processo de ensino-aprendizagem. Então, o que isso quer dizer? Que eu não vou olhar só para as características do autismo, eu vou olhar como que essas características, elas se correlacionam com o contexto no qual está inserida essa pessoa com autismo, né? Esses dados coletados, eles não podem ser tomados de modo fragmentado, eles têm que ser relacionados num contexto para que a gente consiga tomar tudo isso, esse conjunto de informações sobre esta pessoa, de maneira integral, tomar como ponto de partida para a nossa ação pedagógica. Pode passar. E aí, nós temos já, hoje, na rede estadual, né, um instrumento de verificação de avaliação inicial, que está proposto lá como anexo 1 da instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, que ele traz alguns aspectos muito importantes a respeito do aluno, do estudante com transtorno do espectro do autismo, né? Primeiro, o histórico desse aluno, o quanto que é importante a gente conhecer os antecedentes familiares, clínicos, escolares, a relação que esse aluno tem no ambiente escolar, com os colegas, com os professores, com os funcionários, e também os aspectos multidimensionais que interferem ali no comportamento adaptativo, como a comunicação, o autocuidado, a vida no lar, as habilidades sociais, o desempenho na comunidade, a independência na locomoção, na saúde, segurança, as habilidades acadêmicas, que geralmente são as primeiras que a gente identifica aí na trajetória desse estudante, e, por fim, o lazer. Né? Como tudo isso se relaciona, vai trazer uma espécie de mapeamento de como esse aluno pode se desenvolver a partir dessa primeira avaliação, a partir desse primeiro contato com as informações que eu tenho sobre ele. Pode passar. É importante, nessa avaliação inicial, considerar todo e qualquer referencial de dados que eu tenha sobre esse aluno. Então, entrevistas com a família, com os professores, com funcionários, com colegas, e também, por que não, com o próprio aluno, né? É muito comum a gente encontrar profissionais que ouvem a mãe, que ouvem os professores, que ouvem a professora da sala de recurso, mas que, por vezes, não escutam aquele aluno, o próprio aluno, o interesse que ele tem, aquilo que ele é capaz de demonstrar para que nós possamos tomar como ponto de partida, né? Observar também esse aluno em diferentes contextos, na sala de aula, no intervalo, analisar toda a produção que ele tenha, caderno, folha de exercício, desenho, relato oral, foto, vídeo, tudo que esse aluno produz dentro da escola é ponto de partida e é importante para que a gente possa fazer o nosso plano. E os relatórios de outros profissionais, quando houver, né? Porque a gente sabe que existem casos em que esses alunos têm um acompanhamento multiprofissional, que é extremamente importante, mas em outros casos esse acompanhamento não existe. Então, quando ele existe, a gente precisa também ter contato para entender qual está sendo a linha e a abordagem desses outros profissionais. Pode passar? Na sequência, tendo essa avaliação inicial, a gente vai partir para um plano de atendimento individualizado. Entendam que uma coisa se relaciona à outra, né? Se eu tenho uma boa avaliação inicial, consequentemente, o meu plano de atendimento individualizado, ele vai ter um norte muito mais seguro, né? Muito mais coeso com aquilo que foi apresentado na avaliação inicial. Ele possui aí a descrição das potencialidades desse aluno, as habilidades a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, e pensar aí nos interesses, no levantamento de informações sobre os interesses desse aluno e quais as estratégias materiais e recursos que eu vou usar, tendo o que eu tenho ao meu alcance para usar para poder fazer com que esse aluno se desenvolva. Pode passar? Coloquei aí que essa construção, ela é processual, né? Ela é aos poucos, tendo sempre o aluno como centro. Então, a partir desse aluno, eu vou pensar
como que esse currículo, como que eu vou possibilitar acesso ao currículo dentro das potencialidades e necessidades desse aluno? Como que eu vou pensar numa rotina escolar de forma que eu atenda essas dificuldades e essas necessidades desse aluno? Como que eu vou me comunicar com ele, estabelecer uma comunicação? Como que a gente vai organizar o dia a dia na escola e como que ele vai se organizar dentro da rotina dessa escola para que ele consiga ter acesso ao currículo e pleno desenvolvimento aí da sua aprendizagem. Essa construção, ela é gradual e ela é processual, mas ela não pode deixar de ter em vista o aluno como centro, né? Como que está sendo isso para o aluno. Pode passar, por favor? Trouxe aí um estudo de caso só para a gente perceber como que isso se dá na prática, né? O caso que eu trouxe aí é de um aluno de 6º ano, de 10 anos, estudava no período da manhã, com um diagnóstico clínico de TEA e também de deficiência intelectual. Ele foi matriculado numa escola de médio porte, na periferia da Grande São Paulo, uma escola que atendia os segmentos dos anos finais, iniciais do ensino fundamental e também ensino médio. A escola tinha uma equipe com diretor, vice, 2 professores coordenadores, não era uma escola de período integral, e ela não dispunha de nenhum atendimento educacional especializado, nem qualquer outro profissional de apoio. O aluno, ele não tinha apoio de equipe multidisciplinar fora da escola, não tinha nenhum único atendimento clínico que ele frequentava, era um neurologista, trimestralmente, tá certo? Esse era o caso. Pode passar? Os primeiros dias na escola, como que o G chegou para a gente, né? Ele gritava muito, não elaborava frases com começo, meio e fim, então parecia dizer coisas que não tinham conexão nenhuma, se recusava totalmente a entrar em sala de aula, andava descalço e só sentava no chão, não tinha qualquer iniciativa de se sentar na cadeira. Ele tinha algumas estereotipias, como pular, rodar em torno de si mesmo, rodar objetos, então ele amarrava borrachas no barbante e rodava. Circulava por todos os espaços da escola de maneira indiscriminada, então, por vezes, entrava na secretaria, correndo, na sala da direção, na sala dos professores, enfim, o tempo todo. Apresentava alguns comportamentos tidos como impróprios para o local, como se despir em público, por exemplo. Ele interagia somente com os alunos, com os adultos, se negava a interagir com os pares da mesma idade, evitava contato visual, então ele se escondia, não nos olhava, e o padrão de rotina que ele tinha era não ter rotina nenhuma. Então, do momento que ele entrava na escola até o momento em que ele saía, essas questões apareciam de maneira muito evidente, todas ao mesmo tempo e de maneira muito desorganizada. Pode passar. A primeira reação da escola foi de muito susto, muito medo e muita descrença no potencial desse aluno, né? Então, era comum ouvirmos: o lugar dele não é aqui na nossa escola, nós não estamos preparados para lidar com um aluno como este, nós nunca vamos conseguir. E isso é passível até de entendimento, né? Porque as questões realmente eram muito complexas. E mobilizar essa equipe para poder fazer um atendimento foi o primeiro passo nosso, né? Conversar e tentar chegar num consenso de que a gente precisava conhecer esse aluno em primeiro lugar, né? Para além daqueles comportamentos que a gente já conhecia, nós precisávamos de conhecer quem era a criança, né? Para além do autismo. Pode passar? Nesse processo de conhecê-lo, nós fizemos um planejamento de ação em rede. Então, tanto a equipe escolar, com o apoio da equipe de educação especial que atuava na época, nosso primeiro passo foi fazer a avaliação inicial, usando como instrumento o anexo 1, e também pedir apoio de uma equipe multidisciplinar, no caso de uma instituição conveniada.
Nós também fizemos grupos de estudos com a equipe escolar, primeiro com a equipe gestora, depois com o corpo docente, e, por fim, lá na última etapa, né, uma formação com toda a equipe escolar, passando pelos funcionários também da escola. A abertura de um atendimento educacional especializado na unidade, no caso, no formato itinerante, e a busca de redes de apoio de serviços que pudessem atender esse aluno também fora da escola para outras necessidades, né? O estímulo de fono, de psicólogo, enfim, outros atendimentos que ele precisava e que eram evidentes. Pode passar, por favor? Neste processo avaliativo, as primeiras questões que muito nos mobilizaram foram a respeito do histórico familiar e dos antecedentes escolares. Nós descobrimos que esse aluno tinha tido um histórico de muita rejeição nos anos iniciais, na escola de onde ele veio, que era uma escola, não era da rede estadual, ele tinha permanecido por muitas vezes dormindo num colchonete na sala da coordenação, o que explicava a recusa dele em sentar na cadeira. Então, todas as atividades com ele eram feitas no chão durante todos os anos iniciais, então ele não sabia fazer atividade sentado na cadeira, por isso ele tirava o sapato logo que ele chegava na escola, porque para ele a rotina era essa, né? Chegar e sentar no chão descalço. E coisa que a gente só teve acesso durante aí o processo de avaliação inicial. Nós também começamos a perceber que eles tinham uma diversidade grande de habilidades acadêmicas, ele identificava notas, valores, realizava operações básicas em matemática, ele lia corretamente, ele interpretava textos, embora ele não escrevesse, ele não tinha repertório para escrita, tinha a coordenação motora fina bastante prejudicada, mas ele lia e compreendia os textos que ele lia. Ele se comunicava por palavras, né, que de início pareciam não ter sentido nenhum, mas com o tempo, com a observação um pouco mais apurada, nós começamos a perceber que essas palavras elas eram de um mesmo campo semântico. Então, por exemplo, quando ele estava com fome, ele começava fome, barriga, dor, comida, e a gente começava a perceber que ele estava querendo dizer que ele estava com dor de barriga, estava com fome, né? Começamos a associar aí as questões que ele colocava na fala. Tinha muita facilidade com imagens, com apelos visuais, com quebra-cabeças e, por fim, um interesse muito específico por telejornais, por documentários sobre países, animais, meio ambiente. Inclusive, ele tinha ecolalias que eram muito pertinentes a telejornais e a documentários que passavam na época. Pode passar. O nosso plano de adaptação inicialmente envolveu aí 6 semanas com metas pontuais e gradativas. Então, no primeiro momento, inserir num espaço fechado, ensiná-lo a fazer alguma atividade direcionada sentado na cadeira, se concentrar nas atividades, enfim, foram metas graduais. Na primeira semana, ele já demonstrou interesse em entrar na sala de aula. E a gente foi seguindo o ritmo dele, não é porque tínhamos feito um plano de só na semana seguinte entrar com ele na sala de aula. Quando ele demonstrou interesse, nós falamos, não, então vamos pular essa etapa, vamos entrar com ele, vamos ver como ele reage, né? E aos pouquinhos, a gente foi implementando uma nova rotina, fixação de uma nova rotina escolar, né? Sinalizamos a escola com restrição de espaço, estabelecimento de regras, para que ele percebesse que ele não podia entrar em todos os locais a hora que ele quisesse, de maneira indiscriminada. Tivemos aí, claro, o engajamento e a participação de toda a equipe escolar e a decisão dos apoios em conjunto com a família, que era muito importante, né? Além da construção de vínculos no contexto da escola, isso facilitou muito o apoio na oferta de possibilidades aí de acesso ao currículo na hora da flexibilização curricular. Então, nós tivemos momentos, por exemplo, em que precisava de fazer a apresentação de um seminário. Como que a gente ia fazer com ele? Então, possibilitamos a apresentação desse seminário em formato de telejornal, para que ele se sentisse mais à vontade, era algo que ele gostava bastante, e aí ele conseguia explanar sobre os assuntos desde que fosse num formato de telejornal, tá? Pode passar. Esse
movimento todo foi um movimento de repensar o currículo, né? Para além de um currículo prescrito e regulamentado, para além do currículo que nós temos aí, cadernos, guias, materiais, pensar no planejamento dessas aulas, nas aulas em ação, em como iríamos avaliar e no conjunto de tudo isso, né? Pensar que essas ações, a atividade, a adaptação curricular, ela não é uma fotografia fixa, né? Ela se relaciona com as outras questões do ambiente. Então, não é atividade pela atividade. Eu vou pensar a atividade, mas para aquele aluno, naquele contexto, naquela situação, naquele planejamento. Tudo isso é um processo que se interrelaciona. Eu não posso olhar de maneira desassociada. Pode passar. Por fim, eu gostaria de deixar aí como mensagem a importância do fortalecimento de uma rede de apoio, né? Quando a gente tem como ponto de partida aí uma demanda urgente a ser atendida, como foi no caso desse aluno que trouxe para vocês, a criação de uma rede de apoio especializada em forma de atendimento, e esse atendimento eu não digo só para dentro da escola, mas para além dos muros da escola, com uma ajuda mútua de pais, professores, envolvendo os recursos que nós tivermos disponíveis, ele é essencial para o processo de aprendizagem dos estudantes com TEA na rede pública do Estado de São Paulo. Então, é necessário que nós possamos transpor esse modelo clínico de diagnóstico de saúde para uma educação que transpõe aí um compromisso ético, né, em busca do desenvolvimento efetivo dessa pessoa com TEA, um desenvolvimento integral, sem adotar aquele perfil estereotipado, baseado no diagnóstico somente, mas sem entendendo que esse estudante, ele tem uma identidade, ele tem uma individualidade, ele tem as suas especificidades, a sua história, que tem que ser levada em consideração na hora de pensar num planejamento efetivo para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua aprendizagem. Cíntia? Os próximos slides são só as minhas referências. Eu gostaria de agradecer, passo a palavra para a Tânia. Bem, pessoal, a gente vai ser rapidinho, né? Estamos aí em cima. Eu queria agradecer muito a Cíntia, a Eliana, por isso, pela fala, ao professor Marcelo. Eu espero que tenha ajudado bastante, foi muito esclarecedor. E é isso que na sua mensagem final, né, Cíntia? Vamos olhar para o aluno, cada um é um, cada caso é um caso, não adianta a gente ficar querendo colocar em caixinhas. Não importa a deficiência, cada caso é um caso, tem que ter um olhar especial. Nós sabemos que ainda tem as dificuldades dentro da sala de aula, tudo isso a gente sabe. Mas a gente também sabe que com trabalho, com planejamento, o segredo é planejar. Quando a gente planeja algo, as coisas vão caminhando, né? De repente a gente tem que fazer os acertos no meio do caminho, mas está lá planejado, isso faz parte do processo. Falaram sobre cursos, né, sugerindo cursos, realmente está no nosso radar, como é a fala da moda, está aí no nosso radar, realmente cursos. Nós estamos começando com umas formações, vocês terão algumas coisas boas, os PCNPs e os supervisores, em breve. A gente está aí com planos bem grandiosos, né, para a educação especial na formação, que é isso que a gente tem de proposta. Ao professor Marcelo, Eliana, leva o nosso abraço a ele, o agradecimento, o quanto foi importante essa fala dele para nós, né, para todos nós, que o quanto é importante esse nosso olhar, como já a Cíntia enfatizou. Esse olhar, se tivesse sido desde pequeno, talvez ele não tivesse tido tantas dificuldades assim no decorrer da vida dele. E o nosso grupo de supervisores e PCNPs mais antigos, eu queria dizer que a professora Vivian, a partir de hoje, faz parte do nosso trio, que agora já não é mais um trio, virou um quarteto fantástico, Jefferson, Doane, eu e a Vivian. Tá?
Então, a partir de hoje, a Vivian já faz parte do nosso mundo EFAP, tá? Eu estou realmente muito feliz, sei que o pessoal mais antigo que a conhece também estão radiantes aí com essa vinda dela para compor a equipe. Então, mais uma vez, dirigente de Diadema, nosso agradecimento. Cíntia, muito obrigado. Não pode deixar o microfone com pessoa deficiente visual que vira um tango, né? A gente fica aí falando. Mas eu sei que nós temos que terminar. Então, por favor, seus últimos agradecimentos em segundos, que é assim. Não, só queria agradecer mesmo, agradecer o convite, agradecer a Tânia e me colocar à disposição aí para eventuais esclarecimentos e para outros momentos de aprendizagem como esse. Muito obrigada. Obrigada. Eliana? Eu, a mesma situação, agradeço o convite, agradeço a Tânia, a participação, o convite para a participação, agradeço ao professor Marcelo e estamos aí na luta, né? Vamos continuar. Eu acho que esse nosso canal é o caminho que mais está nos proporcionando. E agradeço mais uma vez a todos da minha diretoria de ensino de Diadema essa possibilidade. É okay. Isso, Tânia, muito obrigada, viu? Pessoal, até a próxima. A próxima será sobre a área da deficiência física e aguardem, terão surpresas muito legais. Nós estamos com várias propostas. E um bom trabalho a todos hoje e até o nosso próximo ATPC.